tratamento, quando não tem um tratamento específico, o desenvolvimento de um plano de manejo, né? Uma realidade que o Dr. Roberto conhece há muito tempo e muito bem. E o local em que estamos é maravilhoso, né? Que é exatamente um centro dedicado a essas áreas. Mas antes da gente iniciar, eu convidei o Dr. Roberto Giuliani para só dar umas boas-vindas e indicar um pouco do papel de eventos como esse para essa instituição. Com a palavra do Dr. Roberto Giuliani. Obrigado, Ariadne. É uma honra para a Casa dos Raros estar sediando este evento. Duas boas-vindas a todos vocês. A Casa dos Raros é um centro pequeno, né, mas ele é grande no sentido que ele abrange um grande número de doenças e tem um grupo de profissionais assim, totalmente dedicado, né, às doenças raras, e nós queremos que cada uma dessas doenças tenha uma atenção especial, né? Então essa é a nossa missão aqui de dar uma visibilidade, né, para as doenças raras e para cada uma delas em particular. E então é muito, para nós assim, muito dentro do nosso desejo, nosso objetivo, ter eventos como este, que vão agora trazer mais luz sobre a PPG, né, que é uma dessas 7, 8 mil doenças raras, é uma doença ultra rara, mas cada doença rara nos ensina muito sobre como lidar com essa questão, que acaba sendo uma questão de saúde pública, né, que acaba afetando aí 12 milhões de brasileiros, as doenças raras, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 600, 700 mil gaúchos aí envolvidos com doenças raras, e nós, então, assim, estamos totalmente focados, né, nesse atendimento. E o nosso modelo é um modelo, nós temos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, em que o paciente não nos paga nada diretamente, nós buscamos na sociedade os recursos para fazer esse atendimento, para fazer os exames, para fazer orientação, para fazer pesquisa, para fazer educação no tema, né? Então isso é algo que está sempre nos movendo aí. Então essa parceria, né, com a Beringer, no caso dessa doença rara, parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, parceria com médicos e especialistas da Casa dos Raros e de fora, como é o caso agora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a parceria com associações de pacientes, né, é algo fundamental, né, é o que nos está dentro assim, da nossa maneira de atuar. Então eu queria dar as boas-vindas para vocês, dizer que eventos como esse fazem realmente todo sentido, né, para nós, e estamos abertos aí para desenvolver projetos de educação, projetos de pesquisa, conversando há pouco, projetos de atendimento, né, de paciente. Temos alguns projetos focalizados em algumas linhas de cuidado para algumas situações específicas que a gente pode também evoluir nesse sentido aí, no caso da PPG. Enfim, estamos aí abertos, quero que vocês nos considerem realmente parceiros aí nessa luta para dar o melhor, né, para os pacientes afetados, e nós queria agradecer especialmente aí a Casa Hunter por ter organizado esse evento aqui na Casa dos Raros, né, e a equipe da Casa dos Raros que se envolveu aí no apoio a essa organização. Faz todo sentido a gente ter esse evento aqui. Estamos muito contentes que vocês tenham escolhido a Casa dos Raros para fazer o evento, e esperamos que seja uma manhã realmente muito transformadora. Obrigada, Roberto. Ok. Isso posto, temos uma manhã aí para refletir sobre a PPG. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Casa Hunter, como o Dr. Roberto falou, é uma oportunidade única para a gente vir até Porto Alegre para discutir esse tema, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter, e há 7 anos eu trabalho com essa realidade da busca do diagnóstico, do acesso ao tratamento, da luta pelo direito dos pacientes com doenças raras, e também não podemos esquecer jamais dos cuidadores, das pessoas que estão aí à frente cuidando dessas pessoas, né? E hoje a gente tem um grupo muito interessante, porque a gente tem um médico, paciente, representante da sociedade civil, parlamentar, membros do Executivo Gaúcho, um grupo pequeno,
né, que a gente está vendo aqui, mas um lugar de fala, e isso é o que eu acho mais importante, tá? Bom, e o cenário, como eu falo, eu sou suspeita, eu vi essa casa literalmente subir e acho ela um espetáculo, vou continuar dizendo isso ad eterno, ad nauseam, porque merece, é um espaço muito especial. Então, eu agradeço muito ao Dr. Giuliani por nos ceder, nos acolher, por estar aqui com a gente, né? E para dar uma largada nessa discussão, também a gente não pode esquecer dos apoiadores, né? Agradecer a Boehringer Ingelheim, que acredita aí nessa discussão dessas ideias, a Psoríase Brasil, a quem eu admiro tanto, né? Uma organização que tem muita história e muitas conquistas, a Febra Raras, a própria Casa dos Raros, né? Enfim, um grupo muito legal. Quem é que está aqui nessa mesa? Eu acho que a gente precisa apresentar, né? Eu tenho aqui ao meu lado o Dr. Leandro Leite, dermatologista, professor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o famoso HCPA, membro do ambulatório de psoríase do Hospital Moinhos de Vento, né? Uma referência no assunto, com especialização em psoríase pelo International Psoriasis Council, o IPC. Doutora Ana Costa, secretária adjunta da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, uma parceira muito, muito especial para os raros. Gladys Lima de Souza, presidente da Psoríase Brasil, uma associação que se prepara para a comemoração de 25 anos de fundação. Gente, isso merece uma salva de palmas? Muita admiração. Carlos de Paula, meu amigo, paciente de psoríase pustulosa generalizada. E eu não sei se ela chegou, Graziele Correia. Olha, que bom que você está aqui, que bom. A Graziele Correia é assessora do vereador José de Freitas, membro da Frente Parlamentar de Psoríase e outras doenças crônicas de pele. Muito obrigada por ter vindo até aqui, tá? A vereadora comandante Nádia, eu acho que ela não veio, não sei se ainda vai chegar, mas também tinha sinalizado que estaria aqui conosco. Enfim, antes de partirmos para perguntas, um aviso importante. A ideia aqui é troca, inclusive falo para você, tá? Graziele, que está acompanhando a gente. Sentiu vontade de fazer uma pergunta, levanta a mão, ou de intervir e participar da conversa, por favor, fiquem à vontade, tá? A gente quer aproveitar ao máximo essa troca, porque tudo o que a gente está fazendo aqui está sendo gravado e a gente pretende subir para a nossa plataforma dentro do YouTube, para que fique como mais um elemento para nos ajudar a expandir informações sobre PPG, tá bom? Doutor Leandro, a ideia é começar contigo por muitas razões, mas eu gosto muito de provocar médicos que trabalham com doenças raras sobre a primeira experiência que ele teve com aquela doença, né? Então, que recordações o senhor tem do primeiro contato que você teve face to face com um paciente com PPG? Bom, eu vou responder a tua pergunta, mas eu acho que talvez seria interessante a gente fazer uma breve introdução histórica, porque a gente está aqui na Casa dos Raros, falando de doença rara, de uma doença que se chama psoríase, que psoríase é uma das doenças inflamatórias mais comuns da pele. Então, prevalece em torno de 2% da população mundial. Aqui no Rio Grande do Sul é mais ou menos isso, 2% da população. E por que a gente está falando de uma doença rara se é uma doença tão comum? Tá? Então, a psoríase pustulosa generalizada, ela também é conhecida como psoríase pustulosa de von Busch, né? Esse cara é um dermatologista alemão que descreveu a doença em 1910 em dois irmãos que tinham psoríase comum, psoríase em placas. Então ele viu naqueles dois irmãos uma forma de crise de pústulas que se estendiam por todo o corpo, com febre, com queimação, com sintomas sistêmicos, e ele acabou, e aquela forma de doença acabou sendo cunhada como psoríase pustulosa generalizada de von Busch. Com o passar dos anos, foram se vendo casos semelhantes àqueles que não tinham relação nenhuma com a psoríase clássica, com a psoríase vulgar, dita psoríase em placas. Tá? A psoríase em placas, a psoríase comum, é uma doença crônica, normalmente estável, que o paciente tem placas pelo corpo, tá? E que aquilo dali vai piorando, ele pode até ter momentos de crise, mas é um paciente ambulatorial, que a gente vê em consultas regulares. A psoríase pustulosa é uma outra apresentação clínica, é uma outra forma clínica. O paciente ele fica no intervalo sem crise nenhuma e normalmente ele vem com uma crise.
Quando a crise é bem como o Wagner falou no documentário, é uma explosão. Tá? Então, ele está com febre, ele está prostrado, ele tem pus pelo corpo inteiro, essas pústulas, elas coalescem, lagos de pus. Então, a pele toda descama. Esse paciente não é um paciente ambulatorial, esse é um paciente hospitalar. É um paciente que vai ser visto em emergência, que vai ser internado, tá? E que, por conta desse quadro clínico, muitas vezes vai ser mal interpretado. Ele vai ser tratado como um quadro séptico, vai ser dado antibiótico. É bem como foi falado ali. Vai trocar antibiótico e não baixa febre, troca antibiótico e não baixa febre. E aí, quando o clínico vê esse problema, ele não sabe mais o que fazer, ele dá corticoide. E aí melhora, porque tu freia aquele processo. Quando tu dá o corticoide, tu melhora a psoríase pustulosa. Qual que é o grande problema? Quando tu tira o corticoide, a retirada do corticoide é um dos principais gatilhos para a crise de psoríase pustulosa generalizada. Então a coisa vira uma bomba mesmo, como foi falado ali, uma explosão. Então é outra apresentação, é outro quadro clínico, e só em 2010, num grupo familiar ali de pacientes da... se não me engano, eu posso estar errado agora o país, mas não vou um grupo de família, se não me engano, na Tunísia, mas eu posso estar enganado, foi descrito o gene mais relacionado à mutação relacionada ao PPG. E essa mutação não está associada à psoríase em placas. Tá? Então, foi entendido, começou-se a entender, começou-se a se desenhar aquilo que já vinha se mostrando ao longo dos anos, que na real a psoríase pustulosa generalizada, mesmo com o nome de psoríase, provavelmente é uma outra doença, que pode acontecer em concomitância da psoríase em placas ou não, né? E o meu primeiro caso que eu vi era uma menina de 18 anos, que já teve a sua primeira crise desde os 13, não tinha psoríase em placas, e realmente ela vinha sendo tratado com corticoide, com antibiótico, com antifúngico, porque realmente não se sabia o que tinha. A gente fez a biópsia e a gente conseguiu controlar com medicações que a gente usa, biológicas que a gente usa para psoríase comum. Tá? E claro, não é uma forma específica para a forma pustulosa, é uma forma específica mais para psoríase em placas. É importante se dizer que a psoríase em placas sofreu uma revolução no tratamento nos últimos anos. Nos últimos 10, 15 anos a gente explodiu de tratamentos novos para a psoríase em placas comum, a psoríase comum, que proporcionaram níveis de melhora, com níveis de eficácia, com níveis de segurança excelentes, tá? Mas que eles não vão tratar especificamente a forma pustulosa. Tá? Que a gente, como a gente está conversando, tem uma clínica diferente, uma fisiopatologia diferente e também uma genética que parece distinta. E a gente acaba usando esses, mas eles funcionam meio que meia boca, assim, eles não funcionam muito bem. Não são específicos. Não são específicos para a forma pustular. Então, essa menina, ela está usando hoje os biológicos para a forma em placas, ela vez ou outra faz uma crise e a gente tenta controlar. Às vezes a gente faz mão de medicamentos que são imunossupressores de amplo espectro. A principal arma que a gente tem de fácil acesso para tratamento da PPG é a ciclosporina, que é um imunossupressor potente. Certamente você deve ter usado. E foi ela que beliscou o rim. Que beliscou o rim. Me levou para UTI. Pois é, então a ciclosporina é uma medicação que é o que a gente mais tem disponível. É um imunossupressor potente, é aquilo que se usa para transplantado até. Sim. Então, uso contínuo, né? Para transplantado é uso contínuo. Na PPG a gente vai usar para tirar da crise, né? Justamente porque a gente não quer o corticoide. Tá? Bom, a boa notícia é saber que essa menina está bem. Não, hoje ela está bem. Perdeu 20 e poucos quilos, tá? Porque ela estava com o uso de corticoide há 5 anos, perdeu 20 e poucos quilos. Ela está enfim, se reinserindo a vida social, mas é isso aí. Só isso já me deixa bem contente. Não é o ideal, estava vendo a carinha dela lá, balançando, mas é o que temos por enquanto, né? E isso promete mudar. Eu tenho uma pergunta bem específica. Eu achei um artigo de janeiro de 2023, um artigo científico bem recente sobre PPG, né, que fala PPG, a Review on Clinical Characteristics, Diagnosis and Treatment, né? E nesse artigo eu achei muito interessante que ele alerta
para a dificuldade de identificação da doença, que é uma coisa que eu falo com a Gladys, assim, há muito tempo, a gente troca muita figurinha sobre isso, né? E ainda da mensuração clínica da gravidade da doença. Eu achei bem interessante mesmo esse aspecto. E entre as razões apresentadas para essa dificuldade, então, a falta de critérios e a heterogeneidade dos sintomas cutâneos e extracutâneos. Eu sei que é bem clínico, bem cliniquês, mas isso é muito interessante, porque está relacionado a uma das maiores dificuldades com a PPG, que é exatamente o que a gente pode fazer, doutor, para abreviar essa jornada de diagnóstico de PPG. A carinha dele assim, ó, esse paciente, ele dificilmente ele cai num dermatologista em primeiro momento, tá? Então ele vai acabar numa emergência, normalmente. Ele está numa crise, que ele está mal, ele está doente, então ele vai precisar de um atendimento que vai ser visto por um emergencista em algum pronto atendimento. E ali o colega vai ver um quadro de febre, de pus, né, de leucocitose, né? Leucocitose, que é aquele aumento lá dos glóbulos brancos. Quando ele vê tudo isso, ele vai achar que é uma infecção, tá? E talvez, se ele tiver num centro que tenha um serviço de dermatologia, que ele pode chamar uma dermatologista para fazer uma avaliação desse paciente e talvez dar o diagnóstico, tá? É possível que esse paciente possa ter a sua jornada encurtada, mas é um desafio, porque esse paciente vai acabar indo para UTI, vai acabar recebendo antibiótico, vai acabar... A jornada é bem essa, é bem o que tu passou, tá? O que tu passou é bem icônico e é a realidade para praticamente todo paciente com PPG. Dificilmente ele vai abrir dentro de um ambulatório que tem especialista, que tem dermatologista, dificilmente ele vai ter... É uma coisa do próprio sistema de saúde, né? E por conta disso, eu acho que acaba impactando em custo, porque esse paciente vai ficar internado, vai ter internação em UTI, então vai ter um impacto para o sistema de saúde gigantesco, né? A gente estava falando mais cedo contigo, esse ano a gente teve 4 pacientes, um foi para UTI e um foi a óbito, tá? Então, internados aqui no Hospital de Clínicas. Então, a taxa de mortalidade de uma crise de PPG é em torno de 10%. É muito alto. É muito alto. E o paciente que tem a doença, ele vai ter várias crises ao longo da vida. É possível que ele tenha várias crises ao longo da vida. E a gente precisa de tratamento que previne a crise e de tratamento para abortar a crise. A gente tem uma lacuna disso. A gente tem medicações, até tem disponíveis, mas o acesso é muito restrito. E eu acho que o caminho para encurtar é a educação. Talvez a educação em pronto atendimentos, em médicos emergencistas, talvez... A nossa jornada de raros. Jornada de raros é exatamente para aumentar o reconhecimento e aí talvez chamar a atenção para que possa ser dada uma intervenção mais precoce. Dizer que tem que entrar com uma medicação imunossupressor ao invés de entrar com um antibiótico, né? E mesmo assim o clínico não acredita, às vezes ele entra com antibiótico igual, assim. É complicado. Essa jornada é muito dura, né? Então é uma coisa, uma realidade bem a realidade da psoríase pustulosa é uma realidade de difícil entendimento, porque ela tem sintomas que confundem com outras coisas. Eu tenho aqui a voz do paciente, super bem representadas aqui pela Gladys e pelo Carlos, né? Eu queria ouvir de vocês essa percepção exatamente dos desafios encontrados para o diagnóstico, né? E envolvem, na verdade, muitas áreas distintas, muitos profissionais distintos, não é uma questão só do Estado, é uma questão assim que envolve, a gente sabe muito bem, o Conselho Federal de Medicina, a percepção dos próprios médicos sobre como tratar com doenças raras, mas eu queria começar com a minha amiga Gladys. Gladys, como é que você vê essa questão do diagnóstico da PPG?
Não só com a PPG, mas na realidade com a psoríase, já começa por aí. Subdiagnosticada, a dificuldade que esses pacientes têm quando eles entram no sistema público, na porta de entrada do SUS, essa dificuldade que tem o médico. O médico não é um dermatologista experiente, ele é um ginecologista, ele é um reumato, o que for, menos aquele dermatologista que está acostumado a lidar com doenças de pele. Esse desafio ele é diário, é comum a todos. Vejo o tempo que levam para ter esse diagnóstico. As pessoas ficam, o médico é isso, então ele fica rodando dentro de um posto de saúde sem ter a certeza de nada. Aí começam todo aquele diagnóstico, todo o tratamento errado. A psoríase só tende a piorar. Imagine, se uma psoríase que tem essa característica das placas avermelhadas, mão, pé, joelho, que é mais comum onde aparece, cabeça, cotovelo, joelho, imagine se chega um paciente num estado avançado ou uma crise, se ele não tem nem o diagnóstico aqui na ponta. Então, a maior dificuldade, desde que eu comecei a conhecer um pouco essa jornada desses pacientes, é no diagnóstico. Eu acho que a informação, a capacitação, a educação é primordial. A gente começar a trabalhar com isso. Até o doutor Leandro disse uma coisa muito interessante, acaba onerando muito mais. Ele caindo numa hospitalização, foi o caso do Carlão, ele passou num estágio que ele ficou 45 dias, né? Imagina, então a gente tem que ter essa prevenção, esse diagnóstico, esse cuidado antes. No que a gente pode mudar? É justamente isso, orientar, capacitar mais esses dermatologistas, não digo dermato, mas os médicos que estão lá na atenção primária. Porque eu vou dizer para vocês, poucos os dermatologistas experientes em psoríase, nessas doenças crônicas de pele. Infelizmente, hoje a gente vê muito botox, muito skincare, né? Que é isso que me irrita, porque tu vai lá na medicina é claro, não vou dizer que eles estão errados, eles não querem ganhar o dinheiro deles. Eles podem ter o skincare deles lá com a mulherada, mas tem especialização nas doenças de pele, crônicas de pele, que são muitas. E porque ele sempre me tratou de forma clínica, né, assim, no consultório dele, ambulatorial, ele não tinha contato nem com nenhum hospital. E aí, a partir daquele momento, assim, é muito rápido, né, hoje você acorda com algumas pústulas aqui, aí daqui a pouco ela já expande e aquele lugar vira um lago de pus, e aí ela vai expandindo, é muito abrupto que acontece. E aí me levou até o pronto-socorro. E nesse pronto-socorro, o clínico olhou e falou, não vou mexer a mão, como vocês viram lá. E aí eu conheço então o especialista, Dr. Wagner Galvão, que na ocasião, salvo engano, não tinha pegado um caso de PPG ainda. E não tinha medicamento, né, específico para PPG. A gente estava tratando outra coisa. Então eu tinha ataques que na verdade para mim era você perde o termostato da pele, então é como se você sentisse um frio e você começa a tremer e parece que é bacteremia, né, que dizem, né, vulgarmente falando. E aí, então assim, nossa, você está tendo bacteremia, então vinha, me furava, não tinha onde furar, era uma loucura e não achavam nada. A ciclosporina foi um medicamento que para muitos dão certo, mas para mim não. Para mim, me colocou de volta para a UTI, porque ela começou a beliscar o meu rim e aí começou a deixar de funcionar. Enfim, foi um quadro muito complexo. Mas o que eu percebo enquanto paciente é que assim, a desinformação ela é muito grande. A gente tem aí recente, quem está no meio deve ter recebido aí uma matéria que descobriram a cura da psoríase. Então assim, até hoje existem falsas notícias com relação a isso. Eu fui vítima disso, né, do excesso de cortisona. Tenho cicatrizes até hoje por conta de excesso de cortisona, né, que me acompanham, mas eu resolvi me abrir, porque a grande questão do paciente da psoríase é que ele se fecha. Então ele não leva a informação por vergonha, ainda mais, poxa, tem uma doença rara, dependendo disso na cabeça de quem, tá morto, né? Morri, entende? E não é isso, né? A gente tem tratamento sim,
A ciência está cada vez mais avançando. Eu passei por várias medicações biológicas, né? Fui tratado e sou tratado por um biológico, né, que não é especificamente para PPG, mas que dá muito resultado para mim, porque não tinha ainda um medicamento específico na época, em 2016, foi aprovado ano passado. Então assim, né, eu já vejo um grande avanço em relação aos médicos, isso me causa muita felicidade, que de 2016 para cá, de 20 passou para 60 especialista. Maravilhoso. Então chegar aqui e conhecer você falando sobre PPG, eu fico feliz demais, porque conheço alguns e assim, são poucos, né? E assim, isso vai disseminando, mas e pro público, a gente tem que cada vez mais levar informação. Então por isso que eu resolvi me despir, né? Para levar informação de alguma forma. Ainda estou aprendendo, gatinhando, procurando pessoas, entendendo como funciona todo esse sistema de saúde. Para quê? Para simplesmente levar informação, para que chegue nessas pessoas, porque realmente é isso. Eu já passei também pelo SUS e também pelo Seguro Saúde, né? Enfim, e assim, eu também necessitei. E quando você chega lá, eles não têm, né? Eles não têm, é como se eles estivessem ligados no automático. Entende? Eles estão ligados no automático, eles não vivem nada fora. Eles não conseguem ir para o congresso, eles não conseguem... Porque se eles pudessem, eles não estariam ali. Então eles estão ligados no automático. Então, se eu preciso de água, eu tenho um copo e é isso que eu vou dar, é a água que eu tenho para esse caso e pronto. Mas não, é o que eu tinha para esse momento. Então, se a gente conseguir conscientizar, e aí no privado, que loucura, né? O meu convênio não cobria a minha medicação 100%. Tinha que cobrar com participação. Aí eu fiquei em crise pela falta de medicamento, porque faltou no SUS, e voltei a ficar internado. Aí eles devem ter gasto pelos levantamentos lá uns 600 mil reais em 14 dias, na segunda internação, e dava para comprar 10 anos de medicação para mim. Entende? Como as contas não fecham, né? As pessoas não fazem conta, falam, poxa, isso no privado, imagine no público. Então, a intenção é essa, gente. Hoje eu sou muito grato de estar aqui pela oportunidade, por conhecer pessoas como vocês, né? Que assim, de alguma forma, a gente conseguir levar isso adiante. Hoje, assim, nessas reuniões, nesses seminários parlamentares que estão acontecendo em cada estado, a Gladys vem acompanhando bastante isso, já tem um movimento, mas o que eu quero é mexer com o paciente, para que ele também se mostre em razão às outras pessoas, né? Aquela pessoa que de repente não tem discernimento, porque é possível, que nem eu digo ali, ficar um passo à frente da psoríase. É possível ficar um passo à frente da doença. É que muitos perdem a aderência. Começa o tratamento, começa a melhorar um pouquinho, aí fala, tá tranquilo, né? Agora tô bem, não vou fazer mais nada. Aí não é, aí é onde, né, ela volta, às vezes volta pior, não volta. Então, eu tenho essa ciência que são duas doenças distintas. Para mim é claro, porque é diferente realmente. Então, até brinquei, né, com o doutor, que assim, poderia ter um outro nome, né? Levar o nome do médico que descobriu. É que, por coincidência, quando ele descreveu em 2 pacientes que tinham psoríase. Isso. E aí ficou. Isso é muito comum na medicina. O nome fica... Faz uma confusão, né? E às vezes é difícil mudar o nome. Às vezes tem às vezes para mudar o nome, né? Às vezes surge um grupo. Bom, mas aí também tem outro desafio. Toda vez que você muda o nome, você cria um novo desafio de awareness. Bom, a gente já viu isso em outras doenças raras. Queria aproveitar, até porque ela tem uma participação meio limitada no horário, que é a presença da secretária de Junta de Saúde. Primeiro, obrigada. Para a gente é sempre muito importante a sua presença, né? A gente valoriza muito quando a gente sente que o executivo está comprometido com a ideia de discutir, abrir o diálogo, né? Para a gente isso é muito importante. Na verdade, não é por acaso que a gente está aqui, tá? E como paulista eu adoro dizer isso, né?
o Rio Grande do Sul assumiu nos últimos anos uma posição muito interessante no que diz a respeito a doenças raras, né? Especificamente para áreas. E não é só a presença da Casa dos Ratos, né? É uma questão de uma abertura do governo, de tentar entender como é que ele pode entrar nessa discussão e contribuir. É aquela história que nós falamos sempre na Casa Hunter de não tem um problema complexo que você resolva com um ou dois. Você tem que envolver todo mundo. Tem que envolver o legislativo, o executivo, põe o judiciário no meio, chama a organização da sociedade civil, e a gente precisa de todo mundo discutindo. Então, quando o executivo se abre, ele cria uma avenida. Para a gente isso é muito importante, né? A Gladys estava falando isso e a gente reconhece. Isso é muito obrigada por ter vindo. Queria que a senhora falasse um pouco exatamente dessa abertura, como é que o Estado se vê nessa discussão com raras, né? E se quiser ensaiar alguma coisa sobre a questão específica de PPG, fique à vontade. Muito bem. Então, primeiro, obrigada, né? Obrigado pelo convite. Quando o convite chegou, eu disse assim, aliás, não tenho condição de falar sobre PPG, socorro, né? Eu não sei o que dizer sobre exatamente, porque é uma doença rara, a qual eu, como fonoaudióloga, tenho um domínio quase nenhum, né? Apenas aquilo que a gente conhece mais do senso comum. Mas, por outro lado, acho que era importante eu estar aqui, né, para falar um pouquinho sobre como nós do serviço público, né, como executivo, ele é capaz, né, de trazer um pouco essa capilaridade da informação e do funcionamento das coisas. Então, a gente, desde 2019, 2020, vem discutindo sobre doenças raras de forma... em reuniões com a sociedade civil, né, desde estar aqui, já tivemos algumas, nós temos representação no Conselho de Saúde, né, não especificamente desta ou daquela doença, mas de pessoas que falam sobre raras, e a gente começou a abrir esse diálogo e tentar entender como nós, Estado, né, podíamos aí fazer alguns movimentos. E nós iniciamos um movimento que já fica aqui como sugestão, eu vou contar um pouquinho, porque eu acho que para a PPG não é diferente do que eu vou dizer aqui. A gente fez, por exemplo, né, um curso com o Telesaúde, que é um convênio que o Estado tem lá com a URGS, sobre doenças raras, que está aí disponível, né, e tal. Aí a gente pegou, eu não me lembro se eram 3 ou 4 doenças, para falar um pouquinho delas, para as pessoas entenderem onde é que isso estava. E isso aí já teve muitos mil acessos, né, não saberia dizer hoje quando, devia ter trazido esses números, né, está comigo, podia ter trazido, que a gente acompanha. Então a ideia era, bom, como é que eu posso provocar, né, os profissionais, e como o nosso Telesaúde aqui no Rio Grande do Sul, ele tem muito acesso aos profissionais da rede, era uma forma, tem credibilidade, nós estamos falando da URGS, né, nós estamos falando de pessoas que podem ajudar, né, no sentido de despertar nos profissionais, profissionais falando para profissionais. E aí a gente fez esse primeiro movimento. E fomos fazendo movimentos menores dessa ou daquela patologia, conforme éramos procurados pelas associações, conforme haviam movimentos específicos. E a gente, mais adiante, recebe, né, numa visita do Tony, né, lá da Casa Hunter, levada aí pelo Dr. Jorge Gerdau, que é um empresário, né, nosso aqui do Rio Grande do Sul, ao nosso governador, que queriam falar sobre a Casa dos Raros, que não existia ainda, né, que estava em construção. E naquele momento que nós sentamos com as pessoas, né, Casa Hunter, Raros, né, e que tinham assim todo um domínio dessa advocacy também pela pauta, a gente começa a construir. O Rodrigo está aqui, né, desde o início, acho que estava naquela primeira reunião, né, o Rodrigo estava junto conosco, onde a gente sentou e disse, bom, vai ter uma Casa dos Raros, como é que a gente potencializa isso? E a gente começou a construir um convênio, que ainda temos, né, que o Estado tem com a Casa dos Raros, que já tem, né, na habilitação aí do Hospital de Clínicas, que já era a nossa referência, no Hospital de Clínicas é a nossa referência, para que a gente pudesse potencializar, porque nós tínhamos as pessoas espalhadas em filas de especialidades, possivelmente não é o caso da PPG, porque o senhor mesmo, né, eu aprendi hoje, né, que ela vai muito mais para a emergência, né, não para o ambulatório, mas nós tínhamos muita gente com doenças raras nas filas por aí, muitas vezes inclusive em filas inadequadas de regulação, né, eu estou pedindo uma consulta disso, não sabe se é aquilo, e assim ficam, como disse, né, a Gladys, peregrinando por aí. Então a gente tentou construir um convênio em que a pessoa chegasse aqui, né, que pudesse fazer esse acesso à Casa dos Raros através de sistemas
regulados e inteligentes, né, onde a gente discutisse isso, né, a Larissa, desculpa, Larissa, é que eu sei que a Larissa é o contato da minha Yara lá, né, então a Larissa que está aqui junto com a Yara que está lá na regulação, que ficam aí tentando encontrar as pessoas que precisam de nós dentro do quadro, né, aí de tantas doenças raras que estão, né, causando esse sofrimento para as pessoas de não ter diagnóstico, enfim. Quando isso acontece, a gente precisou construir, acho que é legal a gente dizer isso, que parece simples, né? Mas a gente precisou construir um convênio muito diferente. Porque em saúde pública é assim, quantos casos você tem de câncer? Tantos. Quantos você espera que opere? Tantos. Quantos você espera que façam quimioterapia? Tanto. É tudo muito mais direcionado. Nas doenças raras não é assim. Quantos? Um pouquinho. Quem vai precisar disso? Pois é, não sei. Então a gente precisou construir, porque até dentro dos tribunais de contas, né, dentro das avaliações financeiras, isso é muito complexo. Então a gente começou a olhar para o paciente integralmente. Bom, quando ele entrasse, ele conseguir ter tudo o que ele precisa nesse caminho, e conseguimos, eu acho que um feito que hoje eu sei que é exemplo para muitos lugares do país. Mas isso não é suficiente, aquilo que o doutor Leite falou, aquilo que o Carlos falou, aquilo que a Carlos falou. Bom, como é que eu faço com que as pessoas que estão longe, né, desse espaço, que é o espaço que está, vamos dizer, que só pensa nisso, que fala nisso, que pesquisa isso, que vive, né, isso. Só que tem gente lá em São Borja, em Livramento, sei lá, em Pelotas, que é um pouco maior, que as pessoas, né, com doenças raras, elas não escolhem morar do lado da casa dos raros, né? Elas moram, né, por aí. Então, como é que a gente fazia chegar? Então, dentro desse convênio, uma das coisas que a gente colocou foi que esse paciente que vem para cá, né, que é observado, ele também recebe na equipe local a orientação do seu cuidado. Então, eu tenho a expectativa, né, como educadora, até o meu doutorado foi na área da educação, é isso, né? Quando eu já cuidei de alguém que eu já vi alguma vez, que já me contaram, que alguém já me disse como é bom, é um aprendizado natural se eu seguir cuidando disso. Então, esse foi um ponto importante. Depois disso, se estabeleceu uma parceria enorme aí, né? Tanto com o Inraras, né? Tivemos até no sábado aí, né? A Raíssa aí, coisa com o pessoal das Inraras, fez 1 ano. Né? A gente tem participado muito, né, Deise? A gente tem participado muito das atividades, né, como grupo de executivo para tentar capilarizar isso, e temos, por exemplo, uma parceria grande com a Comung, que são as universidades comunitárias. Então eu já queria sugerir, né, porque eu sou uma pessoa da sugestão, quem é do executivo é um pouco assim, né, de como é que a gente pode fazer chegar, porque nós temos uma parceria bacana, super bem estabelecida, são muitas universidades comunitárias, né? O doutor Leandro também pode nos ajudar a pensar como, que a Unisc, o CEPEL, Unicinos, Fevale, quantos formadores, né, estão por aí, e que a gente tem essa parceria, inclusive provocada pela Universidade Católica, mais especificamente pelo doutor Bacchettini, que é um médico reitor de lá da área da pneumo, que disse, olha, a gente quer um pouco entrar nesse mundo, né? Nos procuraram e depois a gente criou. Então, hoje esse grupo faz eventos, senta para discutir doenças raras, né? Então, assim, eu acho que a gente está num solo, eu diria, se é possível dizer isso, que eu não entendo nada de plantar, inclusive eu mato cactos afogados, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar em solo. Mas, enfim, né, olhando assim para esse solo fértil e possível no estado do Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas, que já é, né, a nossa referência de tantos anos, que já está solidificado, a Casa dos Raros, que também, né, hoje é um solo de credibilidade no país inteiro, somado às universidades comunitárias de formação e somado aí a todas as nossas possibilidades como Estado de fazer com que essa informação possa chegar. Eu acho que não há milagres, mas eu sempre acredito muito nas pessoas, né? Eu acho que eu sou uma otimista por convicção. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem um solo muito fértil no estado do Rio Grande do Sul para espalhar essas sementes aí, né, Carlos? E aí um pouco assim, quando na tua fala, fiquei pensando tanto, né? Estava vendo o vídeo, te ouvindo e pensando assim, né? Quando a gente desconhece tudo, a gente não sabe nem que pergunta fazer, né? A gente não sabe nada, não sabe nem o que perguntar e para quem perguntar. Então, acho que se a gente conseguir provocar, né, essa curiosidade
né, de quando algo chega, né, numa emergência similar ao que o doutor Leandro nos contou, né, é similar ao que você viveu, né, ao que a Gladys falou que vivem, né, os pacientes com psoríase, a gente tem mais chance. E no estado, a gente também ampliou muitos ambulatórios de dermatologia para o interior. Então, também é um local de provocação interessante. Então, o que eu acho que a gente precisa é legislativo, eu estou vendo aqui, né, as representações do legislativo municipal e estadual. A gente tem tido muitos apoios, né, para doenças específicas, muitas vezes, às vezes para raras de forma geral, mas eu acho que é isso, né, que esses materiais fiquem possíveis. Nós temos o Dermatonet que nos apoia aí, né, que é um convênio que a gente tem também com a Horizon, de qualquer profissional da rede da ponta lá da atenção primária pode mandar fotinho ali para a URGS, eles vão ajudar no diagnóstico. Então, assim, o Estado tem tentado dar bastante suporte. Nós não fizemos tudo, tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o que a gente fez está provocativo positivamente para a gente tornar, né, a peregrinação das doenças raras menor, menos sofrida, menos doída e mais eficiente. Porque no caso, né, da PPG, a gente está falando de uma letalidade muito alta, que me impressionou muito. Porque quando a Ariadne falou, não, eu não vou falar de PPG, mas eu preciso saber, né, um pouco mais, que eu não quero passar vergonha lá do lado do Dr. Leandro, né. Tinha que ficar, né, de planta eu posso dizer que eu não entendo, mas saúde não dá. Então, um pouco, acho que é essa provocação. E a gente aqui conseguiu feitos, né? A gente conseguiu muitos feitos. Quando a gente consegue fazer com que o paciente chegue no hospital de clínicas, né, nas pessoas que conhecem doenças raras, ou cheguem na casa dos raros, a gente reduziu, porque o paciente vem para cá e faz tudo o que precisa fazer. A gente reduziu de 2, 3, 4 anos de diagnóstico para 30, temos diagnósticos com dias. Né? A gente tem as estatísticas, elas estão aí para nos mostrar que o caminho é esse, a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem no lugar certo, com as pessoas certas. É um pouco a ideia do que é o que faz, né, uma regulação, assim, eu preciso fazer com que as pessoas cheguem no lugar certo, com as pessoas certas rápido, ou em tempo oportuno, né, quando possível. Então, eu acho que a gente tem um cenário positivo, e é preciso provocar esse cenário positivo em mais espaços, né? Eles não vão reduzir, a gente não vai ter todas as respostas, né? A gente também não se a gente não tem todas as respostas para quadros menos sérios do que das doenças raras, né? Onde as pessoas peregrinam emergência sem diagnóstico para doenças, às vezes, muito mais óbvias, né? Do que as doenças raras, mas botar, sim, aquela lâmpada de alerta no profissional que receber casos diferentes, que não respondem como se costuma, ele fala, bom, vou ligar para casos raros, vou ligar para o doutor Leandro, com quem que eu vou falar, né? E tenha essa provocação e não deixe, né, essas famílias desses pacientes aí perdidos, porque não há nada, talvez, né? Eu trabalhei na área das deficiências muitos anos, né? Então fazer diagnóstico era muito difícil. Na época em que não tinha nem PET scan, como eu digo, né, quando eu me formei, não tinha nem os exames aí que hoje, né, se observa mais, a gente tinha tomografia, raro era uma ressonância, então as pessoas não tinham diagnóstico e a gente ficava como profissional trabalhando em tentativa e erro. Para algumas coisas isso funcionava, às vezes a gente acertava no instinto profissional como terapeuta, mas muitas vezes a gente errava. E há doenças como a PPG que a gente não tem muita chance de errar, né? Se errar, o Carlos vai para UTI, né? Não, né, Carlos? Não pode. Então, acho que é um pouco isso, né, Ariadne? Colocar assim que o Estado está desenvolvendo, né? E eu vou terminar para não ocupar muito tempo de vocês, mas nós tivemos no sábado no evento do ano aí das Raras e tive segunda-feira no evento na casa, né, da Casa Hunter, que é do Gente Rara, né? Que é uma premiação. Então, em uma semana, o Estado do Rio Grande do Sul esteve presente em 3 eventos de doenças raras. Eu estou dizendo isso porque isso é muito simbólico. Sim. Não porque a gente é melhor ou pior, não, mas é assim, ó, as coisas estão acontecendo. Então, quanto mais nós aqui, dentro dos nossos papéis, potencializarmos em cada um dos seus espaços a pauta, mais a gente tem chance de construir soluções. Porque não há solução fácil. E nem sei se é a solução para tudo. Mas eu acho que a gente juntos tem muito mais chance aí de mudar
do cenário. Então é essa mensagem que eu queria deixar do nosso A gente agradece muito, tá? Em nome da Casa Hunter, da Casa dos Ares, por favor. Eu só quero dizer que a gente organiza sempre no mês de fevereiro a Semana de Doenças Raras, porque é uma lei estadual, além do Dia Mundial de Doenças Raras. E nesse ano a gente teve o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, mas não é um apoio simplesmente para o logo estar no nosso material. Eles estiveram efetivamente em todas as nossas atividades, de uma semana assim, extremamente intensa para falar de doenças raras geral, mas eu acho que justamente nesse intuito de acender as luzes de alerta nas pessoas que nos ouviram, né? E é essa abertura que a gente está tendo enquanto sociedade civil de estar próximo do executivo nos permite acreditar num amanhã melhor e de que essas realidades possam ser modificadas. É só esse pequeno adendo. Ela é suspeita, viu? Ela é muito querida, tá? Ela é muito querida, mas nós estamos juntos. Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, porque a secretária tem que sair. Ela tem um compromisso, eu estava aqui controlando o horário Daqui a pouco eu tô levando bronca, mas eu digo que tu não controla direito. Manda reclamar na Casa Hunter. Mas assim, é super importante, isso não é a sessão confete, essa é uma sessão, pelo contrário, bem específica, de pontuar o papel do executivo, de estar perto, acompanhando as discussões. Não dá, assim como o legislativo, né? Assim, não tem como a gente evoluir numa questão complexa como raras sem a presença de vocês. Obrigada, fica à vontade para Eu gostaria de falar uma Fale, coisa. por favor. A sua fala é sensacional, eu admiro muito quando exatamente o executivo está aqui para ouvir. Porque nós trazemos aquela demanda difícil dos pacientes, que nós temos esse perfil, esse diagnóstico diário. E psoríase, hoje se fala de PPG aqui. A PPG, como disse o Dr. Leandro, psoríase é uma doença com alto índice, baixo. Eu nunca posso levar só a PPG, vamos dizer, para debate. Ela é importante. Como a eritrodérmica, né, doutora? Ela também é grave. Outros tipos de psoríase. Então eu vejo que a gente precisa trabalhar a psoríase também no contexto geral. Enquanto ela é uma doença, hoje está sendo classificada a PPG, poderia ter sido outro nome. Né? Mas, se não, eu trago a psoríase para raras e deixo a psoríase no geral fora. Eu preciso ter isso também muito distinto. É um tipo raro da doença, a PPG. Mas psoríase também eu tenho que classificar os outros tipos, né? E, olha, gostei, vou lhe procurar, não tenha dúvida. Estou esperando. Né? Agora, Grazi já está no radar. E a Grazi, a assessora do vereador Freitas, já está no nosso radar. Vou gostar muito de a senhora nos ouvir um pouco mais, Perfeito. Como associação de pacientes, e agradecer, não tem dúvida. Ela tem aqui um papel muito importante, assim como o doutor Leandro, assim como o vereador, que hoje são os nossos conselheiros científicos, são pessoas que estão no grupo da Psoríase Brasil, que fizeram uma grande diferença, né? Para essas pessoas que sofrem tanto desnecessariamente. Se a gente tem caminhos, se a gente tem oportunidades, por que perder essa janela de oportunidade muitas vezes, que pode ser tratado aqui na ponta, já no começo? Então está lá na frente sofrendo como sofreu aqui o nosso amigo. Levou anos para diagnosticar a psoríase. Tanto é que a gente levou para o Congresso, esse ano, no nosso evento brasileiro, segundo simpósio brasileiro, Na Pele Que Eu Me Escondo. E tinha lá uma figura toda coberta, com uma malha e uma máscara. E as pessoas que estavam lá com uma máscara, mostrando na pele que eu me escondo. Então vocês vejam o quanto isso impacta, né? Então a gente chamou a atenção realmente, que as pessoas se escondem. Eu me tapo, me cubro, só falta eu botar burca. Porque elas são discriminadas, são rechaçadas. E não é contagiosa. E não é contagiosa, gente. Então a gente precisa desmistificar tudo isso, mas o quê? Com educação, com informação,
para que cada vez mais a população entenda e possa estar ajudando. Desculpa, falei demais. Não, que é isso. Então, já vou dizer para ela, então, que nos mande. Assim, acho que esse é o momento de rede, né, Ariadne? Entendendo que a ideia é essa, né? Então, a gente lá tem a capacidade, né, de capilarizar essa informação para a nossa rede. Então, por favor, né, sempre que possível, de maneira organizada, tecnicamente adequada, que eu sei que todos aqui têm esse olhar, para que chegue nas nossas equipes, tá? Nós temos uma rede muito, muito grande e que é possível achar pessoas lá em cada um dos municípios que possam olhar para a psoríase com mais atenção ou para a PPG com mais atenção, e nós precisamos estar juntos. Então me convide, já vai me visitar e tomar um café comigo. Obrigada. Se ela vai levar o carro. E eu vou antes que ela me compre. Não estou preocupada. Porque eu tenho horário. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Enfim, a ideia aqui é a gente continuar em vez de uma parada, tá? Eu queria convidar, eu sei que tem gente aqui ligado ao legislativo, sei que gostaria de entrar na mesa. Aqui o Jean. Quer vir? Leva aqui. Por favor. Deixa eu me apresentar para Por vocês. favor. Eu sou chefe de gabinete do deputado Dr. Thiago. Seja bem-vindo. E a gente estava nessa missão junto com o governador, e a gente não conseguiu confirmar antes a presença. Ele chegou, retornou da missão há pouco, né? Então, nessa correria aí, a gente fez questão de estar aqui representando a Assembleia e o gabinete do deputado Dr. Thiago, assim como o vereador Freitas também, que Muito obrigada. o Legislativo, aqui estava o alto escalão do Poder Executivo, a secretária Ana Costa, que dispensa comentário. Eu acho que o Legislativo, dentro das comissões de saúde, pode muito levar em audiências públicas a PPG. Né? Então, tem um espaço lá de discussão. O doutor Leandro, que eu não tinha me cumprimentado, não tinha dele reconhecido lá quando eu cheguei, é um especialista que daqui a pouco, numa audiência pública, tem transmissão, tanto a TV Assembleia, a TV Câmara, de fazer ecoar o assunto da PPG, não só isolado como raro, mas a psoríase também, e cada vez a gente ecoar a informação que eu acho que é o caminho para... Você sabe, Jean, nada aqui nessa discussão foi por acaso. A intenção era exatamente, como eu falei, ter os três poderes e ter a sociedade civil dialogando junto com a academia, né? Porque o alto grau de complexidade que envolve uma questão como a PPG demanda realmente que tem muita gente envolvida, né? E pequenos cases de sucesso, né? Às vezes é um case aqui na cidade de Porto Alegre, ou um case de repente se expande para o estado inteiro, pode inspirar todo o país. Retomando então aqui a discussão, né, que está muito boa e eu não vou parar, depois a gente termina lá com aquela comes e bebes lá fora. Eu vou pegar aqui um tema para voltar ao doutor, que eu achei muito interessante, que é sobre variações, né, genéticas, as identificações assim, específicas de mutação relacionadas à PPG, né? Era um fato para mim completamente novo, eu não sabia, né? Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui pelo menos foram citados 4 genes que estariam relacionados à patologia. Aí eu achei super interessante que a gente abordasse um pouco isso, né? E falasse, por exemplo, aqui, as doenças autoimunes raras persistem como um campo a explorar entre as doenças raras. A gente ainda tem muita coisa para investigar, para conhecer, né? E levando em consideração as dificuldades de acesso a exames aqui no Brasil e a especialistas, né? Como é que a genética poderia entrar na aceleração do diagnóstico da PPG? Perfeito. Estava falando, né? O primeiro gene descrito, talvez seja o principal deles, foi descrito em 2010 e sendo bem técnico aqui, eu sei que talvez não seja nem seu objetivo, mas o gene seria uma mutação específica em um antagonista de um receptor da interleucina 36. Então, essa mutação, ela está muito associada às formas de psoríase pustulosa não relacionadas à psoríase em placas, a psoríase comum, né? Como a gente falou. Então, hoje que a gente sabe que é mais ou menos, a gente não tem esse dado específico do Brasil, mas é mais ou menos em torno de 50% dos pacientes com psoríase pustulosa
tem a forma clássica de psoríase em placas. E 50% não tem. Então, se fosse analisando, talvez a gente pode, idealmente, como é uma doença rara, tu poderia fazer idealmente uma triagem genética em todos esses pacientes, mas talvez para otimizar uma pesquisa genética, dar um diagnóstico certeiro, provavelmente aqueles pacientes que vão ter uma mutação específica são aqueles que não têm a psoríase em placas em comum associado. Muitos desses outros genes, por exemplo, o CARD14, que até eu estou vendo que está aí no teu material. Eu colei para vir para cá. Entendeu? Esse gene, por exemplo, ele está associado às duas condições. Então, provavelmente ele vai estar relacionado. Talvez a pesquisa genética não seja tão produtiva nessa forma, né? No sentido de que é um tipo de mutação que vai estar presente nas duas condições. E a psoríase comum é uma condição super comum. A psoríase clássica é uma condição super comum. E para se ter uma ideia também, o principal gene associado à psoríase em placas é um outro gene, HLA-C0602, e esse gene a gente não encontra na forma pustulosa de psoríase. E daí vem o insight, né, eu achei o teu entendimento, a tua vivência, o teu insight sobre a doença espetacular. Né? Tu entende bem como funciona o sistema de saúde, tu entende bem como funciona a tua doença. Isso é maravilhoso. É difícil ter um paciente que tem esse nível de esclarecimento, tá? E o que tu falou sobre o sistema de saúde, o que tu falou sobre como funciona a emergência, eu acho que como funciona... eu acho que tu tem um esclarecimento muito bom. E na tua percepção, que são duas condições distintas, tem muitos especialistas que têm essa visão atual, né? Acho que eu entendo essa visão como a mais moderna de ver a condição, as duas condições. E é interessante, as formas não relacionadas a psoríase em placas têm um perfil genético distinto do que as formas relacionadas e as formas específicas de psoríase em placas, que não tem psoríase pustulosa. Então, isso... Dá para ver bem o grau de complexidade do tema, né? Acho que a genética pode, me permita fazer essa intervenção, trazer luzes bem específicas sobre a doença, né? Isso. E para reforçar, né, a clínica é diferente, a genética parece ser distinta, a genética é distinta, e a fisiopatologia é diferente, né? Então, mais uma vez eu vou entrar ser mais específico, vou voltar a ser mais técnico, mas a psoríase pustulosa, ela é uma doença centrada em uma interleucina, que é a interleucina 36, e a psoríase pustulosa, a psoríase vulgar, a psoríase clássica, é centrada numa interleucina que é a interleucina 17. Então elas têm uma genética distinta, uma fisiopatologia distinta, uma imunogênese distinta e em comum só o nome. E uma clínica em comum só o nome. Em comum e é uma clínica também diferente. Só uma coisa que eu vou talvez te corrigir é que uma coisa também bem técnica, mas a psoríase pustulosa generalizada ela é entendida não como uma doença autoimune, mas como uma doença autoinflamatória, né? Porque ela mexe com um lado do sistema imune diferente e aí, tecnicamente, ela vai preencher uma doença autoinflamatória, que é essa doença mais... que tem essa cascata inflamatória, um braço do sistema imune diferente, e a psoríase vulgar, ela é mais uma doença autoimune mesmo. Então, não, super obrigada. Não, é só se alguém estiver assistindo e se for do ponto... Esse é o momento para corrigir. E como talvez o nosso intuito aqui é educar, né? Então talvez algum profissional possa estar assistindo, não só pacientes, e alguém que queira se aprofundar no assunto, vai entender realmente que são coisas diferentes, coisas distintas e reforça realmente a ideia de talvez o tratamento seja diferente. Isso volta de novo àquela discussão de que, apesar do mesmo nome, são doenças distintas. O doutor Leandro pode tirar essa minha dúvida. Dentro da psoríase nós temos vários tipos.
Tá. Uma delas é a psoríase pustulosa. Tá. Ela está dentro da psoríase pustulosa generalizada, é um sub Tá. da pustulosa. Essa é uma forma clássica de ver as condições. A psoríase pustulosa sempre foi entendida, tá? Desde sempre, desde que foi descrita, como uma variante clínica da psoríase comum. Tá? E muitos livros textos ainda trazem essa classificação. Mas tem consensos hoje específicos, inclusive tem um consenso, a gente não tem um consenso específico de psoríase pustulosa no Brasil, a gente tem um consenso de psoríase do Brasil, mas a gente tem um consenso específico europeu e que traz a psoríase pustulosa como uma entidade distinta. Então ela sairia dos tipos. Isso, mas muitas vezes ela vai ser apresentada como uma variante clínica, tá, da psoríase. Isso que traz também bastante dúvida e confusão. Porque a impressão é essa, me parece que a gente acaba empurrando, vamos dizer, deixando ela a psoríase, a pustulosa, a PPG, como principal disso tudo, né? Mas na verdade a psoríase e seus tipos. Isso. E as suas classificações. Mas então, o grande problema é que a gente vai ter psoríase pustulosa sem ter psoríase em placas. Tá? Então por isso o questionamento. E quando tu vai aprofundar esse estudo genético, tu vê que elas podem ter uma genética distinta. Tá? Elas têm muitos genes em comuns, e isso explica por que ela pode acontecer em concomitância, mas as formas puras de PPG e forma pura de psoríase clássica, elas têm uma genética distinta. Então, atualmente a gente entende, a melhor forma de entender, a forma mais moderna de entender, são doenças distintas que podem acontecer como comorbidades. Assim como a artrite. Artrite, tu pode ter artrite psoriásica sem ter psoríase. Exato. Numa menor incidência, numa incidência mais rara. Só que aqui é mais amplo, porque 50% não tem. Não tem psoríase. Grau de complexidade 99,99%. Mas eu achei super interessante que o doutor está marcando isso, porque isso, gente, num horizonte de tempo, pode representar, inclusive, uma nova nomenclatura que pode surgir. Como já aconteceu em raras, por exemplo, para quem conhece um pouco de raras aqui, Niemann-Pick e a SMD, né? Era um dos tipos que se chegou, depois de muito estudo, consenso de que tinha uma fisiologia particularizada e que merecia ser classificada de maneira diferente. Daí surgiu a nomenclatura de ASMD. E eu até imagino, assim, como intuição do paciente, né, por tudo que eu passei. Porque pustulosa, daí em placas eritérmica, de repente, né, e fica... Mas, assim, a gente pensa sempre na forma corretiva, né, de fazer o estudo. Então, assim, eu vou estudar PPG para poder pensar de forma corretiva através do gene, como eu resolvo ela. Talvez para desmembrar tenha que se entender assim, será que a emplaca tem predisposição? Tem. Né? E se ela tem predisposição, então por que não também estudá-la para trabalhar de forma preventiva? Para não chegar até a fase evolutiva, mutativa, né? Na real, eu acho que, assim, tá, perfeito. Vamos lá. Para tu ter, no teu caso, para tu ter psoríase pustulosa, tá, é uma parcela muito pequena, acho que é 0,03 dos que tem psoríase vulgar vão ter a pustulosa. Então, como tu desenvolveu, certamente tu tem um gene. Sim. Entendeu? Tá, então certamente tu tem um gene e tu tem uma genética diferente do cara que tem só psoríase vulgar. Tá? Então não é todo mundo que tem psoríase vulgar que vai ter a psoríase pustulosa. Sim. É uma minoria. Tá? E é esse estudo que talvez, né, tenha que... isso aí a gente está caminhando. Tá? Para saber assim, poxa, quem tem esse gene 36, né? Vai ter o 17, quer dizer, ou não? Então, assim, em quantos desse tem? Seria fácil fazer um diagnóstico, um exame que pudesse dizer, olha, ele tem os dois? Não é fácil. Então, é caríssimo. É importante, é importante que se fale isso, né? Porque, assim, ainda que se evolua muita coisa, né? São casos bem raros, né? São bem difíceis. Então, assim, gente, a gente está falando de uma outra rara. Vamos lá, vamos botar em contexto, como eu costumo dizer. Quando a gente fala de doença rara, já é algo de baixa incidência no mundo, e por isso a gente luta tanto para chamar a atenção das pessoas. Quando a gente fala de uma ultra rara, aí a coisa é mais grave ainda, tá? O grau de complexidade aí no processo de diagnóstico, que é o tema que eu não gostaria de terminar
acesso ao tratamento, eu gostaria de encerrar recebendo sem falar um pouco sobre isso. Ainda mais que agora a gente tem um legislativo aqui, é interessante a gente falar sobre isso. É complexo. Mas o que eu acho mais bacana desse encontro que está rolando aqui hoje, assim, primeiro, muito obrigada, doutor, e todos os membros aí da mesa por elevarem o nível da discussão, fazer uma discussão tão rica sobre uma doença tão específica, da gente poder documentar isso e deixar para a posteridade, para as pessoas irem lá e se interessarem e acessarem. Mas falando de acesso ao tratamento, que é um tema que é tanto quanto o diagnóstico, né? Quando a gente fala de acesso ao diagnóstico, a gente tem algumas novidades aí específicas para a PPG e eu queria falar sobre isso, né? Em setembro de 2022, o FDA, a agência americana que regula a aprovação de medicamentos e alimentos, né, aprovou o espesolimab, né, biológico, como o primeiro e único tratamento específico para PPG. Né? Era um anticorpo que bloqueia a ativação do receptor de interleucina 36, né, que a gente está falando tanto aqui dele hoje, parte do sistema imunológico envolvido na causa das crises da PPG. Bom, 2 anos depois, por coincidência, né, literalmente agora dia 4 de novembro, a gente teve o reconhecimento da Anvisa, também da mesma medicação, né, como efetiva na prevenção das crises de PPG, né, em adultos e adolescentes a partir de 12 anos e com mais de 40 quilos. Essas coisas são específicas e são muito importantes, porque a gente tem crianças de 2 anos aí, né, doutor? Uhum. Então, mas tudo bem. Essas coisas me deixam arrepiada quando a gente vê essas aplicações. Sabemos que há um longo caminho até a incorporação no SUS, a gente sabe muito bem disso, mas essa é uma esperança que os pacientes, né, que já enfrentaram uma crise e que convivem com esse medo, né, precisam muito dela. Né? É uma experiência que eles realmente não tem como evitar essa preocupação e esse interesse. Doutor Leandro, como é que tem sido hoje o tratamento dos pacientes identificados? A gente falou um pouco aqui, né, que a gente tem apelado para a medicação de psoríase, né, já que a gente não tem um específico, mas assim, se puder ser um pouco específico hoje, como é que está o acesso a isso? Porque o Carlos, que tem acesso a um biológico, né, para psoríase, até ele ficou sem a medicação. Tá. Então, foi bom até a gente ter falado de interleucina 36, porque já emendou com a medicação. Isso. Essa medicação ela é específica na sinalização, digamos assim, na modulação dessa interleucina, que é a interleucina principal associada à doença da PPG, da psoríase pustulosa. Tá? Então, o acesso a essa medicação é realmente um acesso muito restrito. A gente tem... Quais são os caminhos que nós temos hoje para utilizar medicações de alto custo? Não estou nem falando de acesso especificamente, estou falando hoje o que você tem feito, porque você não tem acesso a isso. Perfeito. Então, a gente utiliza medicações da psoríase. Para tirar da crise, a que a gente mais utiliza é a ciclosporina. A gente evita ao máximo o uso de corticoide. Infelizmente, esses pacientes muitas vezes acabam recebendo corticoide e a gente sabe, isso está documentado e é da nossa experiência, que um dos principais gatilhos da crise de PPG é o uso do corticoide. Quando se retira o corticoide, o paciente faz a crise. Então a gente evita ao máximo o uso do corticoide, porque ele vai melhorar, mas ele pode piorar depois. E a gente recorre à ciclosporina, é a medicação que a gente mais utiliza. Tá? Então, e acesso hoje? A ciclosporina é tranquilo? Mais ou menos. Ela está disponibilizada por LME, ou seja, para acesso via Secretaria de Saúde, que é aquele laudo clássico que a gente utiliza para medicações especiais. Entretanto, esse acesso é burocrático. Eu estou com um cara que está na emergência. Meu Deus. Tá? Para tu ter acesso a uma medicação, tu tem que fazer um laudo, tu tem que ir num médico, ele vai fazer esse laudo, vai fazer uma receita, vai fazer tudo isso. E não tem casos específicos de crise quando está hospitalizado não, que faz agilizar o processo? Então, eu vou te fazer bem como é que funciona, por exemplo, aqui no Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, ele é uma referência no estado, ele tem muito recurso, a gente tem acesso fácil a ciclosporina. Então, a gente pode prescrever ciclosporina e o paciente vai receber. Fora daqui, não é assim. Tá? Fora daqui, não tem acesso fácil a ciclosporina. A gente tem aqui uma farmácia de medicações
dentro do nosso hospital que a gente faz o acesso, faz a solicitação, eles disponibilizam facilmente. Às vezes a gente consegue até dentro do ambulatório, se o paciente está internado, a gente tem acesso à ciclosporina, mas essa é uma realidade do Hospital de Clínicas, né? Essa não é a realidade do interior do Rio Grande do Sul, essa não é a realidade do resto dos hospitais do Rio Grande do Sul, e muito menos essa é a realidade do Brasil. Tá? Então, muitas vezes o paciente vai fazer uso de corticoide. Tá? Então, eu vou passar aqui para o legislativo para provocar. Bom, o quanto você tem ciência dessa história, e 2, assim, se já chegou a uma discussão numa frente que trata de doenças crônicas específicas de raras, alternativas de criação, acesso a tratamento. Justamente lá o nosso gabinete, o deputado Dr. Tiago, ele é médico, né? E é médico atuante, então assim, demandas de saúde a gente recebe diariamente, visto até o exercício profissional do parlamentar, né? Então esse desafio nosso diário de acesso a medicações, que a gente criou um projeto de lei que está tramitando, que é na parte dos oncológicos, mas eu acho que a gente pode trazer também para os raros, que é ter uma lista pré-determinada para evitar a judicialização. Aqui ainda é só um laudo que ainda o Estado fornece, mas tem muitos casos que são judicializados. O Estado sabe que são judicializados, espera judicializar, porque ele também tem a relação que é competência federal, por ser a questão tripartite. Então tem essa discussão também de ser competência federal. Fim ao cabo, quem paga, quem bloqueia as contas é o Estado, né? Então tem um projeto tramitando, está na CCJ, na parte de uma lista dos oncológicos para agilizar e evitar a judicialização. Tendo esse caso... E você não tem uma lista de raros? Gente, vamos providenciar agora, né? Exatamente. Estava ouvindo atentamente, quero conversar. Não, é o projeto de lei, eu não me recordo de cabeça agora o número do projeto, mas eu posso deixar para vocês, que pode ser até modelo, que teve outros estados que fizeram isso. Então, tu pega os CACONs, os NACONs que discutem a questão do tratamento oncológico, está sempre trazendo medicações novas. Tu faz uma lista, reavalia aquela lista e o Estado já tem essa medicação licitada, que tem até a questão de custo, que a gente falou do custo, né? Porque o privado... Então, se o Estado tem a previsibilidade, claro que no raro, daqui a pouco a previsibilidade é um pouco mais difícil de ter um número, mas tu tem como mensurar, tudo é mensurado hoje, né? Então, eu acho que é uma alternativa ter um projeto de lei que traga para o Estado do Rio Grande do Sul, ter a relação do acesso das medicações, do que tem de pesquisa recente, e trazer para a Assembleia a pauta. Acho uma excelente ideia. Na Comissão de Saúde, fazer um projeto de lei para medicações. Eu acho que tem só mais uma adenda também. Especificamente, já que a gente está falando especificamente de psoríase pustulosa generalizada, eu acho que, do ponto de vista de saúde pública, isso tem um impacto muito maior, porque eu estou falando de um paciente que frequentemente interna e frequentemente interna em UTI. Caríssimo. Tá, então assim, tu falou, né, os teus 14 dias de tratamento, sim, ele vai ter o que mais consome gasto em saúde pública é internação, principalmente internação de alta complexidade. Então, talvez aquela medicação para um grupo pequeno de pacientes, ele pode reverter numa economia do Estado gigantesca. Então, isso tem que estar na ponta, né? Porque esse cara, ele está na emergência. A gente tem um menino com psoríase pustulosa generalizada que a gente acompanha agora no ambulatório. Ele faz crise toda vez que ele infecta. Tá? Então, ele não tem psoríase em placa. Tá? Então, a gente acompanha ele há muito tempo. Ele tem 20 e poucos anos hoje. E teve dengue, fez crise. Teve agora uma infecção de via aérea superior, fez crise. Está com um biológico de psoríase comum, tá? E mandou mensagem agora para um dos nossos residentes dizendo que está tudo vermelho. E a gente mora em Frederico Westphalen. É longe? Vem para Porto Alegre. Aí vem para Porto Alegre, tá ele todo vermelho. Vamos catar ciclosporina. Tu não tem, eu sei que tu falou da LME, tá? Mas desculpa, tu não tem acesso a LME assim, tá? E tu precisa assim. Sim, exatamente. Então parece, né? Quando fala assim, tá disponível a parece receita, você vai lá e pega. Não é tá. assim. Não tá. É Então, uma
dificuldade. Então a gente consegue na farmácia do Hospital de Clínicas, porque aqui a gente tem recurso, aí a gente consegue, tá aí, ó, pega essas medicações e volta daqui a algumas semanas. Tá? E começa, tá entendendo? Porque senão ele tava todo vermelho, começando a brotar uma pústula aqui na perna. Teve tentar dar uma e aí tu consegue para tentar frear. Mas mas não é o tratamento. Para psoríase comum, tranquilo, porque o cara tá ali com as placas, ele vem de vez em quando na consulta, e tu vê, ele pode estar piorando, tá piorando aqui, tá na hora de trocar tua medicação, vai lá, volta daqui a 3 meses, volta daqui a 6 meses, tu consegue ter essa mobilidade, essa flexibilidade, porque é uma doença crônica que não tem esse comportamento de crises abruptas, né, como explosivas. Quando eu estou falando de PPG, eu estou falando de um outro cenário. Tá? Então, é uma outra realidade, é uma realidade com risco iminente de morte, com risco iminente de internação em alta complexidade e que o uso, talvez, de uma medicação, tudo bem que tem medicações específicas, mas mesmo uma ciclosporina é alta, pode salvar. E ciclosporina, uma caixa custa R$700. Então, está totalmente fora da realidade do paciente brasileiro, do paciente comum. Se a gente não tem acesso fácil, acesso rápido, esse paciente pode estar internando e pode vir a óbito. Então, ainda no alto custo, né? Tem especificamente essa medicação surgindo. Eu estava dando uma lida sobre a resposta, né? Você já encontrou paciente que já está... Não tive experiência para ela. Era exatamente o que eu queria entender. Minha dúvida, então, a gente já tem uma pesquisa avançada acima da ciclosporina, mas ainda tem a dificuldade ainda de ter a ciclosporina. Né? Então a gente está em dois momentos ainda de estar vendo um horizonte favorável aos pacientes com novas pesquisas, novas tecnologias, mas ainda a gente tem gatilhos aqui que travam na relação do pronto atendimento de emergência. Por isso que eu quero ouvir ali a ponta dos pacientes, né? Carlos, eu me lembro bem quando você mencionou há um ano atrás, que você estava com 2 anos atrás, né? Você começou a ter uma quebra no acesso ao teu tratamento e tem toda uma questão emocional, né? Você já sabe que se você fica sem tratamento, aquilo dispara a angústia e aquilo também serve de gatilho para você ter uma crise, enfim. Como hoje está o teu acesso ao tratamento e como é que você tem lidado com essa questão da oscilação? Bom, hoje eu estou tranquilo, graças a Deus, o meu convênio, né? Ele cobre 100% da medicação. Foi uma conquista, porque há anos atrás, num outro biológico, que eu gastava por volta de R$32 mil, ele cobria 100%. No que eu tomo hoje, que é por volta de 17 mil, ele queria me cobrar 20%. E eu não tinha condições de pagar esses 20% de 3 meses por conta da medicação. E aí eu recorri ao SUS novamente. E o SUS, em São Paulo, teve uma questão da compra, estava difícil o acesso, e aí eu consegui ter até ter o start do acesso, né, para conseguir, eu fiquei 8 meses sem tomar. Mas aí, assim, imagina você ter que estar dirigindo, né, estourou um pneu aqui, estourou 3 pneus, e você tem que parar o carro de forma segura no meio da pista. Então assim, bom, eu tô aqui, eu sei que ela vai voltar, eu sei o que vai acontecer, então como que eu vou dirigir esse carro, como que eu vou controlar tudo isso? E aí eu tenho que trabalhar com o que eu tenho em mãos, né? Então assim, se eu vou para a internação, eu só posso ser internado se eu estiver num quadro, né, para ser internado. Mas uma vez que eu sou internado, eles são obrigados a pagar 100% e me dar medicação. Então, ok. Então, assim, eu vou ter que passar por isso. Vamos nessa, né? Porque o Estado não estava naquele momento distribuindo a medicação. E aí, então,
o Wagner, meu médico, falei, Wagner, vamos, e ela vai começar a voltar, e ela começou a brotar as pústulas, e é engraçado, algumas em placas, outras em pústulas, e começou a brotar, chegou no estágio, eu falei, ó, daqui pra frente, né, começou esse estado febril, eu falei, opa, agora é a hora, Wagner. Ele falou, então vamos, aí internei. Mesmo assim, com toda essa gravidade, eles demoraram uma semana para liberar a medicação, né? Então, assim, existe todo um processo interno dentro das operadoras de saúde que eles não têm noção de quem está lá, né? E eu estava dentro daquilo que eu tinha como experiência, chegar num ponto para poder ser liberado, para poder ter o acesso, entende? Para tomar essa medicação. E então, assim, falta de conhecimento também da gravidade perante as operadoras de saúde. Imagina o né? auditor recebendo lá solicito medicação de urgência para psoríase. Exatamente. Ele não vai entender. Sim, porque esse biológico ainda não é direto da postulose. Esse biológico é o que está dentro da psoríase em placas. Exato. Então o cara que está sentado, ele está lendo o Carlos, ele não conhece o Carlos, que nem a gente conhece da história que o Carlos passou. Muito menos da PPG. Ele vai sentar ali, ele vai negar, ele vai estranhar. Legal, tipo assim, não vai ter a celeridade em dar aquele processo. Exato. Só não foi tão assim, porque assim, como dentro eu já venho dentro dessa operadora de saúde, é uma autogestão. Eu venho já conversando e mostrando, e assim, por coincidência, o auditor médico de lá foi aluno do Wagner num outro ambiente, e ele falava para o Wagner, naquela situação não tinha o que fazer, não tinha para onde recorrer, assim, não tinha como fundamento para poder. E aí o Wagner foi abrindo mais a mente deles e tal, a ponto deles chegarem logo após essa internação, porque aí eu tive um espaço para falar. Eu falei, cara, quanto vocês estão gastando aqui comigo? Eu falei, só o que vocês gastaram, vocês me davam 10 anos de tratamento. E de repente, por vocês quererem me cobrar 20%, eu tô aqui, ó. Então assim, quantas vezes mais eu vou precisar voltar aqui? E aí, assim, por um milagre, em abril, todos os medicamentos, né, foram liberados 100% de cobertura. O milagre do bolso. Sim. E assim, só uma coisa, né? Volta a colocar o ponto, assim, a falta de informação, né? Então assim, a gente está tratando de uma doença ultra rara, mas quantos não são diagnosticados, né? E de repente ela nem tão rara seja. Não vou dizer que ela é comum, mas, por exemplo, minha mãe, ela tem psoríase, a dela só é pustulosa palmo plantar, né? Então, assim, acontece esporadicamente em certas situações, mas ela não convive com ela, não toma medicamento nenhum. Mas quanto dessas pessoas passaram por isso, ou foram tratadas como psoríase em placa, e era pustulosa, e não foi diagnosticado? Essa dúvida então, é a mesma do que a gente tem. Hoje a gente está falando de, talvez, pelo que eu vejo por aí, 1.500 pessoas, né, no Brasil inteiro com a PPG. Mas será que são só 1.500? Será que não tem mais pessoas com o olhar que você tanto briga em relação e eu sou dessa bandeira porque eu tenho a psoríase há 28 anos, né? Então assim, a pustulose eu tenho há 8, mas assim, quando essas pessoas passaram por esse processo fora da mão do especialista, com outros medicamentos que de repente deram resultado e não são consideradas com PPG? Subdiagnóstico, cara, invisível para o sistema. Exato, então assim, tem que realmente a informação ir de forma... a informação ela tem que ir de forma geral, porque eu vou conseguir chegar na PPG é um cardume. Eu vou jogar a rede, vou trazer todos, mas dali eu vou conseguir identificar quem são quem tá, né, tem a PPG, porque eu imagino que muitos passaram por isso e correm, é uma doença aguda, né? Posso dizer assim, né? É uma doença aguda, a PPG. É uma doença crônica com crises agudas. Isso quer dizer que pode levar a óbito e que é muito séria. Então assim, é muito preocupante isso. Isso que eu sei o que é estar na UTI ali e falar assim, nossa, para onde eu estou indo? Né? Tipo assim,
piração o que acontece ali no estado onde... E entendo os médicos dando antibiótico porque eles não querem perder o paciente. Eles querem ter o paciente nas mãos. Então ele fala assim, bom, eu ataco aqui, porque se tiver isso eu já elimino. Mas a importância de ter um medicamento assertivo, que é um tiro de sniper. Eu vou lá e resolvo só aquilo sem machucar o todo, né? Então assim, é um tiro de sniper ter uma medicação. E que eu fico feliz de saber que assim, bom, eu tô com outra, mas se um dia acontecer, eu tenho aonde recorrer. Mas quantos não sabem isso, né? Eu queria ver a Gladys já se aproximando do término, parece que não, mas a gente está aqui conversando há um bom tempo já a gente precisa encerrar, enfim, o doutor precisa voltar para o HC, já me sinalizou, a Gladys também tem o evento dela, mas eu não queria que a Gladys falasse um pouco da perspectiva de acesso ainda, que é super importante, né, e da experiência dela com os pacientes que estão no grupo dela de psoríase e que tem especificamente a PPG, que estão lá naquele balaio de gato, como eu costumo dizer. O que eu vejo, nós temos hoje uma basezinha de dados de pacientes PPG, já começa pelo paciente. O paciente não sabe o que é PPG. Ele classifica como psoríase. Eu até comentei uma época para o pessoal da Beri, que aquela base que a gente tem, eu não boto a minha mão no fogo. Porque ali, nem às vezes o paciente entende o que é a psoríase dele. Ele não sabe que tipo é a psoríase que tem. A gente sabe que, eu acho que 80%, eu acho que o doutor pode dizer, confirmar isso, é a psoríase vulgar, é a em placas. Então esse paciente que está lá na base de dados, eu já estudei, já li, já tentei entender melhor. Tá? Ele confunde, já começa pelo paciente que ele não sabe. O acesso à medicação começa já um grande problema. O paciente tem dificuldade de acesso, começando na entrada da documentação lá na Secretaria de Saúde. E ali fica. Entra com a LME, entra com todos os laudos, entra com tudo. E ali aquilo fica. E o paciente ali, necessitando da medicação. Está com uma psoríase grave ou uma PPG, que também nesse momento ele não sabe, vamos dizer, não dá para dizer que é uma PPG que está ali. Psoríase no geral. A medicação demora, e aquela documentação fica em análise, e aquele paciente fica angustiado, não se tem a resposta imediata. Olha, gente, olha a medicação, poxa. É o burocrata que está lá atrás, olhando a documentação, tá faltando um I. Volta, fica lá. Volta, resolve. Não, agora precisa... Poxa vida, esse paciente está sofrendo. Falta de medicação é o que mais acontece. Eu tive uma briga o ano passado, uma briga boa, não é uma briga... E usei a frente parlamentar do Congresso. Olha, está acontecendo isso. O paciente está sem medicação no Brasil. E o que se faz? O que o parlamentar fez? Foi para a tribuna, botou a boca, e em seguidinho o burocrata tirou da gaveta, comprar a medicação. Não pode ser assim. Não tem, eu acho que assim, usar o tempo todo, um presidente de uma frente, o poder público cobrando, não, isso tem que ser normal. Eu tenho 10 pacientes usando um biológico. Essa falha que acontece é constante. Acho que a gente precisa mudar muito isso, né? Lá, Brasília, o que faz esse paciente? Entra com uma ação contra o Estado. Muito simples. E aí? Essa é a maior discussão. É competência federal, sim, mas ao cabo o paciente não quer saber se é Brasília, se é Rio Grande do Sul, se é São Paulo, se é Porto Alegre. Ele quer o acesso, a pessoa não tem que ter esse envolvimento. E a discussão, quem paga? Mas o Estado, que nem a gente discute bastante, mas se a gente vai assumir que o federal não mandou. Sim, mas tu está sendo judicializado, as tuas contas bloqueadas são as contas daqui, certo. Vai ter o processo e tu compra. Só paga depois de bloquear. Então, veja bem a complexidade de tudo essa isso. questão, o SUS é maravilhoso, eu sou um defensor do SUS, acho que todos nós aqui acreditamos no SUS. Mas a relação de ser tripartite, no momento que entra situações raras, atípicas, fora daquela linha, tu entra nessa... Não, mas isso aí não é responsabilidade minha, isso aqui é do caso, isso aqui é do Dr. Leandro.
E aí fica essa discussão que precisa ter um eco para um parlamentar subir na tribuna, para um vereador abrir uma frente parlamentar para sacudir, mostrar, não, parei, vamos ter atenção aqui. Isso não é normal, né? O caso não precisa esperar ter um deputado, um vereador, um parlamentar para ir lá balançar a bandeira. Ele quer, quando ele tiver a lesão, a patologia dele, que ele seja atendido, independente dele ter alguma relação pública, né? É a saúde, a gente está falando ali num ser humano. Eu disse, papel é lindo, lá tá tudo escritinho, mas eu estou de frente com um ser humano, estou de frente com uma pessoa com um sofrimento, uma pessoa que precisa de um tratamento urgente. E parar numa burocracia, porque o ir era para cá, o ir era para lá, não, só eu vejo isso dos pacientes reclamando. Que ainda precisa se mudar essa questão de análise de documentos, né, de fornecimento dessa medicação o mais rápido possível. Tem crise. É difícil pular do lado do médico, auditor que está ali, às vezes também tem essa relação. Né? Eu só quero fazer um adendo, tá? Essa realidade da judicialização e do paciente que vai e reclama que tem um ponto aqui, um ponto faltando, e que chega e que vai lutar por tudo isso, é a realidade do paciente que é o usuário do SUS, mas que tem algum grau de orientação. Tá? A gente tem uma parcela muito grande, tá? E isso é muito maior em outras regiões do Brasil. Nível de alfabetização sanitária brasileira. Que o paciente, ele tem a medicação negada e ele não consegue entender o porquê que foi negada. E esse não vai judicializar, esse não vai... Ele simplesmente aceita o status quo dele. Ele volta mês atrás de mês, consulta atrás de consulta, grave e piorando, e ele está negado porque está faltando alguma coisa, porque ele não entendeu alguma coisa, porque ele tem um baixo nível de entendimento e às vezes não tem uma explicação direta do que está faltando, e esse paciente acaba sofrendo muito mais. E realmente, talvez quem o atenda... Bom, é falta de conhecimento de quem está na ponta. Que simplesmente eles falam assim, não tem estoque, não tem previsão de chegar. Ou que está faltando, tá faltando isso aqui. E a gente pergunta para o paciente o que está faltando. Às vezes a gente tenta ligar, mas só consegue ter acesso à farmácia se tu tem o CPF do paciente, e se é o próprio paciente entrando em contato, a gente tenta ajudar o sistema e não consegue. Tá. A farmácia de Porto Alegre de medicação, ela sofreu um processo de digitalização importante, o que é maravilhoso, mas que aquele paciente mais velho, com menor nível de escolaridade, não consegue acompanhar, então ele não consegue checar, ele ainda vai depender das filas, do atendimento presencial, e aí ele chega lá, a fila é grande, Gente, sendo bem grata de finalizar aqui a nossa conversa que está tão boa, eu acho que essa reflexão final aqui sobre a realidade do povo brasileiro e os desafios de acesso é um desafio, de novo, para todo mundo. É um desafio das organizações da sociedade civil, é um desafio da academia, dos médicos, dos pesquisadores, é um desafio do legislativo, de entendimento, como ele pode fazer diferença nesse processo e acatar as demandas que estão vindo da sociedade civil e botar em prática. É uma demanda para o executivo e da percepção da complexidade toda, mas principalmente é uma demanda do paciente muito grave, muito urgente e que infelizmente ainda tem muito trabalho pela frente. Para concluir, gente, eu queria convidar vocês aqui, os 4, e se tiver alguém aqui também que queira participar respondendo, né, o futuro da PPG, né? Como é que você está vendo essa chegada de uma medicação especial? Como é que você está vendo o futuro em termos de complexidade do sistema hoje? A gente está num momento super delicado envolvendo o judiciário, enfim. Como é que você está vendo o futuro da PPG? Olha, eu vejo de forma otimista. Eu acho que o futuro é promissor, né? Acho que vão existir barreiras sempre. Tá? Mas essas barreiras podem ser quebradas. A gente tem hoje o melhor entendimento da doença no nível acadêmico, a gente tem hoje o melhor sinal terapêutico, a gente tem hoje desenvolvimento de medicações específicas para ela. Eu estou aqui me deparando com um paciente super bem orientado, super bem esclarecido.
E eu acho que um paciente bem orientado faz toda a diferença. Ele vai lutar melhor pelos seus direitos, ele vai lutar melhor por si. E acho que existe uma... A gente está aqui diante, a gente está discutindo o PPG, um evento só sobre o PPG, então isso já é também um avanço significativo. E eu acho que à medida que essas barreiras vão sendo quebradas, eu acho que elas vão ser, eu imagino que o futuro eu encaro de forma promissora. Beleza. Bom, no Poder Legislativo, eu acho que a PPG se torna aí um grande sinal de alerta aos legisladores e a todo o Poder Legislativo de estar atento às novas medicações, assim que surgirem, da forma de fiscalizar aonde o paciente que tem a possibilidade de contar com esse medicamento, que o Poder Legislativo possa estar fiscalizando, atuando no que couber a parte legislativa, de ter uma celeridade nessa jornada que o paciente enfrenta para ter acesso à medicação. Então, eu acho que a PPG é a palavra fundamental do início, que eu peguei é a educação, né? Também, se o médico da ponta não tiver o diagnóstico correto, se ele não tiver o caminho certo, né? Não adianta ter a medicação disponível se lá na ponta não se conectar e não ter esse ambiente de celeridade entre o diagnóstico e o acesso ao medicamento. Eu acho que o Poder Legislativo pode atuar de forma, na sua essência, como fiscalizador e até mesmo legislar, caso não tenha alguma legislação que possa ajudar esses pacientes, né? Resumindo dessa forma, eu acho que é isso que a gente pode contribuir. Bacana. Posso falar uma coisa rapidinho? Pensando em informação, acho que realmente falta nessa área no sentido de que os pacientes que estão, por exemplo, em processo de transplante, quando eles saem do hospital, antes de sair, eles conseguem retirar essas medicações. Além de eles terem um acesso facilitado, porque eles não entram na mesma fila, que as pessoas vão várias vezes para conseguir acessar, eles retiram no dia. Então isso também é uma coisa para se pensar, também são pacientes graves. Por que não pode ter um outro processo dentro das farmácias do Estado para que eles consigam sair com a LME e ter uma lista prioritária para entrar e sair com medicação, assim como acontece nos transplantados? Não, mas isso a gente faz. Quando o paciente interna, a gente dá LME, às vezes a gente dá LME para o próprio familiar. Mas eles não retiram no dia? Não, retira no dia. Nos transplantados eles retiram no dia, essa é a diferença. Bom, é isso aí. Por isso que é pensar daqui a pouco de alguma forma na articulação na farmácia. É que não seria bem isso, porque no caso eles nem precisariam sair no dia com a medicação como preventiva. Ele precisa ter acesso rápido na hora da crise. Por isso que a proposta que ele falou de parlamentar que tem para oncologia é tão interessante para a gente, entendeu? Talvez criar uma via de acesso rápido que se aproxime do que você está falando, não é igual, mas que se aproxime, entendeu? Mas eu gostei da sua participação. Não, porque pensando só nesse sentido de eles conseguirem ter a medicação também mais rápido. Porque é o que ela trouxe, né? De quantas vezes eles vão e tentam, né? Não conseguem acessar. O pós-alto não é tanto problema, tá? Eu acho que o problema é na admissão, na emergência. Tá? O pós-alto, porque a gente como às vezes 45 dias tu ficou, as internações são... Esse menino, quando ele teve dengue no começo do ano, ele ficou 2 meses internado. Então... a gente está falando do hospital de referência aqui do Clínicas, não de outros lugares? Não, mas aí a gente entrega para a mãe vai, ele consegue a ciclosporina para ele usar no pós-alto. Tá? Dá tempo. Tá? O problema é tu chegar na emergência e tu receber um diagnóstico e um tratamento específico. Tu não vai conseguir uma ciclosporina na admissão e é quando tu mais precisa. Né? No momento da admissão hospitalar. Aí acaba recorrendo ao corticoide, que é a pior coisa que ele pode ter. Tá? E mascarar o sistema. E ele faz um rebote depois. Mas eu queria ouvir agora. Com a entrada sempre é muito bom a entrada de novos medicamentos, né? Ampliar cada vez mais o acesso ao tratamento, isso é muito importante. A gente viu, né, doutor Leandro, foi com a psoríase, né, que não se tinha nada quando se começou com a psoríase, trabalhar com a psoríase. Praticamente só a gente tinha MTX e ciclosporina. Com a chegada dos imuno, nossa, a gente levou tempo. É o que eu imagino, mais de 10 anos para a inclusão de um biológico. Mas isso fez uma grande diferença na vida desses pacientes. Então, com o passar dos anos, a gente viu
o ingresso de mais e mais, porque esse paciente usou, ele teve algum problema, uma intercorrência, passou para o segundo, passa para o terceiro. Tem muitos pacientes que a gente conhece que já estão no último dos biológicos. Imagina, a gente precisa sempre ter, lançar mão, o médico ter essa possibilidade de lançar mão de outros tratamentos. E com a PPG, eu acho muito importante, é claro, é positivo, porque a gente está lidando com um outro tipo, que é bastante grave, da doença, e o medicamento é específico. Vai ser um longo caminho ainda, a gente sabe que isso ainda leva tempo, mas assim, a gente tem que começar a provocar. Só assim que a gente consegue chamar a atenção. Caso contrário, fica lá no burocrata, lá guardadinho no burocrata. Se a gente conseguir fazer com que isso seja chamado a atenção, fazer fóruns, fazer discussões, debates, para chamar mais atenção, isso com certeza é bem promissor. Vai tirar esse paciente daquela crise que provavelmente é o caso do Carlão, eu chamo de Carlão, né? Já temos intimidade. Mas é Carlão mesmo, pode chamar todos de Carlão. O Carlão, ele pensa assim, meu Deus, será que eu não posso ter uma outra crise? Eu acho que fica também essa coisa na cabeça do paciente. Uma bomba relógio. Exato. A qualquer momento aquela bomba pode estourar. Imagina se a gente tem uma medicação que justamente vai, naquele momento, ajudar o paciente a eliminar aquela bomba que está prestes a estourar. Promissor. Mas é um longo caminho ainda que a gente vai ter que trabalhar para chegar até ter disponibilizado a medicação. Carlão, quer encerrar? Vamos lá. Eu separar em diagnóstico, acesso e incorporação, né? No acesso eu vejo o futuro muito com a tecnologia sendo envolvida na telemedicina mesmo. Foi realizado durante a pandemia, né? E depois foi lá em São Paulo foi proibido, enfim, está uma discussão, mas assim é muito interessante através da telemedicina aquela pessoa, aquele médico que está ligado no dia a dia, que ele tem lá uma mesa onde ele, poxa, se vir um caso assim eu vou dar esse daqui, se vir um caso assim eu vou dar esse, ele poder recorrer a um especialista, né, que de alguma forma seja remunerado para isso, mas para falar, olha doutor, estou com um caso aqui, e sendo a pele, a gente sabe que hoje a evolução das câmeras, então assim, dá para o médico, através de uma telemedicina, identificar. E ali ficaria fácil, então, eu imagino lá no futuro, aquele médico que ainda que não fosse especialista, ele pudesse então ter um auxílio, uma mentoria de um especialista para poder dar o diagnóstico correto para aquele paciente lá na ponta, lá em 500 quilômetros, enfim. E acredito muito na tecnologia e acho que as coisas estão caminhando para um cenário dessa forma. Porque assim eu diminuo a fila, eu tiro os casos graves de fato da fila, casos que de repente são menos, não menos importante, mas casos que não necessitem de uma urgência, né, eu consigo até diminuir a fila com isso. No caso do acesso, sim a conscientização do Estado, né, do Executivo, do Legislativo, entender o quanto que se perde e o quanto que se gasta de dinheiro por não estar dando um medicamento de forma assertiva. Se usa ciclosporina, que tem um custo X, mas poderia usar um medicamento e ser incorporado de forma rápida, eu dou um tiro assertivo naquela questão e resolvo muito mais rápido, muito mais eficiente. Em 7 dias eu tiro a pessoa, entendeu, da internação. Quando na verdade eu dou ciclosporina e aí eu fico esperando que aquilo melhore para chegar num estado de alta, e aí isso pode demorar 60 dias, pode demorar... Quanto que eu estou gastando? Sendo que eu podia estar com medicamento de ponta incorporado de forma mais rápida, para que eu pudesse ter, o médico poder ter acesso, dar um tiro de sniper, tirar o paciente de 7 dias da internação. Então, assim, isso não precisa fazer muita força para poder entender isso, mas o que precisa é que todos se conscientizem dessa forma, né, que está se perdendo, está se gastando muito mais.
para que as pessoas comecem a se envolver e assim entender também, mudar um pouco dessa questão da incorporação, que para incorporar um medicamento dentro do rol, né, nossa, eu entendo algumas situações, mas outras vidas estão sendo, né, às vezes perdidas, sendo que poderia ser incorporado mais rápido. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês e acredito num futuro melhor, com a informação disseminando, né, dessa doença que não é contagiosa. Todo mundo tem uma questão com relação à pele, isso é bíblico, né? Antigamente lá as pessoas eram colocadas no leprosários, o padre tinha que exorcizar. Então, assim, a gente nem sabe por que nosso inconsciente, né, faz a gente ser tão assim com relação a doenças de pele. Mas é isso, vem dos nossos ancestrais, vem numa mente ali, né, que está lá, e a gente tem que mostrar que isso aqui não é contagioso, não é hanseníase, porque existe uma propaganda muito forte no Brasil inteiro, né, com relação à hanseníase, ano a ano, gastos muito, assim, aparece em todos os jornais, e a psoríase fica sempre para trás, e aí agora a PPG, então a gente tem que, sim, né, disseminar essas informações, e eu espero cada vez mais aí encontrar pessoas especialistas e mais pacientes para poder fazer roda, para poder se unir, para poder cutucar tudo isso, para poder trazer o melhor para as pessoas. Obrigada, Carlão, obrigada, Gladys, obrigada por ter chegado no finalzinho, obrigada, doutor, é um prazer enorme conhecê-lo, em nome da Casa Hunter, tá? Dos nossos apoiadores, a Beringer por ter topado fazer isso, Psoríase Brasil, parceria que rola uma admiração grande, a gente tem 11 aninhos, vocês têm 25, então a gente se mira muito, né? A Quebra Raras, a Casa dos Raros, que literalmente abriu as portas pra gente, né? Agradeço o tempo, a dedicação, a escuta atenta, as intervenções, né? E dizer que todo esse material vai ser editado e colocado dentro do YouTube da Casa Hunter, tá? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada.